Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos aqui com dois convidados. Nós estamos falando sobre Marcel Benedetti, sua obra, Ricardo Luiz Capuano e Vani Lima. Bom, vou chamá-los meninos. Obrigada. Como nós já falamos, Marcel já voltou à espiritualidade. Né? Para nós, ele voltou numa época... assim, ele teve pouco tempo conosco, né? Poderia ter ficado um pouco mais, mas aí é a vida que sabe, é a lei que sabe, né? A necessidade de cada um de nós, enfim. Mas ele deixou uma obra vasta, né? Ele deixou 12 livros já publicados. Isso. E ainda tem mais alguns que ainda a editora Mundo Maior acho que ainda vai publicar. Ainda vai publicar. Né? Tem mais escritos e mais alguma coisa que ele deixou pronta, né? E ainda vai estar publicando ainda, né, alguns outros lançamentos dele. Tá, né? Certo. Hoje nós trouxemos aqui, né, para a gente mostrar, porque não dava para mostrar todos os livros, né? Trouxemos 3 livros. Vamos falar um pouquinho deles e depois, se vocês quiserem, vocês falam também dos outros, porque eu acho que é interessante relembrar as pessoas desses livros, né? Porque por exemplo, eu tenho uma filha de uma amiga que ela tem todos, porque ela adora os animais. Né? Então, ela quer estudar, ela quer saber, para poder tratar melhor até com os animais, saber como lidar com eles. Né? Então, vamos falar um pouquinho, Ricardo, desse livro A Espiritualidade dos Animais. Né? O que ele fala em geral? Então, ele comenta sobre justamente o que o título fala. Né? Então, ele leva argumentos para explicar a espiritualidade, o espírito do animal, a consideração sobre ele, né, o que é que acontece depois que ele desencarna, né, as colônias espirituais. Então ele vai comentando desde do desdobramento, né, quando ele se desprende do corpo que acabou de parar de funcionar, e vai acompanhando o que acontece no mundo espiritual, as colônias, né. Então ele vai justamente comentando, vai tirando dúvidas, vai comentando sobre a espiritualidade, vai explicando, né, de um modo simples, assim, muito fácil de ler, né, de entender, toda essa parte espiritual. Nesse livro, por exemplo, ele fala de reencarnação dos animais ou não? Em toda a obra, fala, né? ele fala, né? Então, toda a obra ele fala. Então, fala às vezes mais direto, às vezes ele vai comentando um pouco mais profundo, mas ele fala de reencarnação, fala de algumas dúvidas que o pessoal tem, às vezes principalmente da erraticidade, né, que ele comenta que não tem espíritos errantes, mas tem um tempo que eles ficam, né, na espiritualidade sendo acompanhados, tutelados, né, então ele vai explicando e vai esclarecendo muitas dúvidas, né, que a gente tem. Eu acho que uma dúvida muito grande das pessoas é aquela coisa de o meu animal de estimação desencarnou, né, e se eu pegar outro vai ser o mesmo, ele pode retornar para mim, eu acho que essa é a maior, é a mais constante, dúvida, né. É o desespero das pessoas de Não ter de volta, né? Mas o problema é que a gente não tem como saber. Pois é, mas eu acho que se você, à medida que você vai tratando bem os animais, independente se é o mesmo ou não é... Se é o outro, não importa. Não importa, né? Não importa. E às vezes, assim, é o que mais nós temos problemas no bom sentido, mas é a dúvida... Eles ficam quanto tempo no plano espiritual? Isso. Então, assim, na própria codificação deixa claro... Né, quando ele diz que eles são utilizados quase que imediatamente, ele não quer dizer que eles reencarnam imediatamente, eles são utilizados, o que é muito diferente. Exato, né? Então, o Marcel brincava, a barata não tem utilidade nenhuma no plano espiritual, mas a partir das aves, que até pela ciência já são considerados como os animais mais evoluídos, podem ficar muito tempo sim no plano espiritual. Então, interessante isso, porque é bem assim, cada caso é um caso, a lei não é assim exata, né? Rígida, né? Rígida, né? É assim para tudo. Cada caso é um caso, há justiça. A gente não pode esquecer que é Deus que manda em tudo. Então, e Deus é todo amor, toda justiça, toda bondade. Então, por que ele vai fazer só o ser humano evoluir, os animais, não se ele criou os animais? Pois é. É uma questão só de raciocínio, de bom senso, às vezes para ler a doutrina, né? E o Marcel, eu acho que veio por isso, ele começou a dar uma linguagem um pouco mais simples e clara a respeito da espiritualidade dos animais. E, ao mesmo tempo, demonstrar a responsabilidade que nós temos diante dessas criaturas
né, que são, nossos irmãos são criaturas que estão mais atrasadas do que nós, atrasadas assim, elas estão numa outra fase, né, mas que nós temos responsabilidade sobre elas e que isso vai contar na nossa história, né? Nós vamos responder por tudo que nós fazemos, né? E os animais não são criaturas de laboratório, são criaturas de Deus. Todos os animais, desde os insetos e tal. Então, a gente tem que ter consciência como espíritas que nós respondemos por tudo. Esse livro, Os Animais Conforme o Espiritismo, Ricardo, ele fala então, pouquinho esse do que... é um bem direcionado mesmo para os espíritas, né? Porque Certo. ele faz uma coletânea de comentários no Livro dos Espíritos, na Gênesis, em toda a obra de Kardec, né? E para justamente justificar e comentar e completar, né, alguns comentários e algumas dúvidas que as pessoas têm, né? Então ele vai, através da obra de Kardec, mostrando onde que está toda aquela parte que a gente estava comentando sobre a espiritualidade dos animais. Então ele encontra ali nas perguntas do átomo ao arcanjo, vai explicando as fases, né? Então ele vai pegando todas as justificativas para aqueles que são mais céticos, para poderem encontrar dentro da doutrina, né, aquilo que ele está comentando. Porque né? ele vai Então, conscientizar de fato as pessoas do que é o animal, né? Que ele tem uma vida, ele é importante nessa cadeia evolutiva, né? E mostra justamente que não é, que nem ela estava comentando, não é uma coisa nova, mas ele agrega todo aquele conhecimento que está esparso, né? E ele agrega tudo nesse livro, né? Da parte da espiritualidade. E fica mais simples para a pessoa pesquisar, para a pessoa entender, para a pessoa procurar, né? Ele facilita o Facilita entendimento da doutrina. Sem dúvida, porque ele coloca exatamente a pergunta de Kardec, a resposta dos espíritos, e ele em seguida faz o comentário dele, explicando aquelas perguntas, né? Então não tem erro, ali não tem como negar, a não ser que, né, queira realmente negar, mas não tem né? como, teimosia. Pois é, mas muito não tem. bom. Nós gostaríamos de fazer um convite a você, antes de irmos para o nosso intervalo. Se você quer ser divulgador da doutrina dos espíritos, essa doutrina que esclarece, que orienta, que consola, que conforta, para aquelas pessoas que ainda não têm, como nós, a bênção da informação, elas podem ter acesso a essa orientação, a esse conhecimento, através da nossa divulgação, através da TV Mundo Maior, que chega a lugares mais distantes, e você pode nos ajudar a levar essa informação com mais qualidade a lugares mais distantes. Junte-se a nós, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38. Você estará fazendo um benefício, um bem à humanidade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.